Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima. Sejamos profetas de fogo, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos andar com a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda. Vamos bradar com autoridade. Vamos ser homens e mulheres sobrenatural, homens místicos. Vocês mulheres, sejam mulheres místicas, mulheres que pregam a palavra com autoridade, que seja essas mulheres de fogo aqui na terra, que nós homens sejamos homens de fogo aqui na terra, que nós vamos pregar a palavra aos quatro cantos da terra. Nós temos que pregar, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos que se levantar neste mundo, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos que sair na rua com o Santo Rosário na mão esquerda e a cruz na mão direita e fazer oração do Santo Rosário nos quatro cantos da terra, na rua toda onde nós morar. Nós temos que fazer a oração do Santo Rosário, rezar o Rosário, sair na rua rezando o Santo Rosário, porque é pela oração do Santo Rosário que nós vamos vencer as doenças, é pela oração do Santo Rosário que nós vamos vencer a pandemia, a coronavírus, tudo aquilo que vem do quinto dos infernos, nós vamos vencer, é com o Santo Rosário, é com o Rosário na mão esquerda e a cruz na mão direita. Eu estou aqui neste mundo aqui para fazer a vontade de Deus. Todos nós estamos neste mundo para fazer a vontade de Deus. Nós não devemos fazer a vontade de Satanás nessa terra, não. Nós temos que ser homens espirituais, homens místicos, homens que preguem a palavra com autoridade, que bradem com autoridade. Porque as pessoas hoje em dia estão tudo com medo, todos incluídos nos cantos das paredes, porque não está rezando mais o Santo Rosário. Nós temos que bradar, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus disse: se calar a voz dos profetas, até as pedras vão falar. Eu estou aqui neste deserto, aqui neste mato verde que vocês estão vendo. Eu estou aqui bradando como João Batista bradava no deserto. E eu tenho que falar a verdade, tenho que pregar a palavra com autoridade. E nós que está precisando hoje em dia é de homens de fogo, de mulheres de fogo, que pregue a palavra com autoridade, que não tenha medo de nada, que as pessoas hoje estão com medo. O que é que faz nós ficar com medo? É o pecado. Pois vamos sair do pecado, vamos passar a viver na graça de Deus. Vocês que estão amaziados, que estão vivendo junto, sem se casar, procura se casar, saia do pecado e viva a santidade, porque é a santidade que tira o pecado do mundo, como dizia São Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio que rezava mais de 100 terços por dia, e que nós estamos vivendo aqui na terra, fazendo o que aqui na terra, meus irmãos? Nós estamos rezando o Santo Rosário. Muitas vezes nós se aposentemos só rezar o Santo Terço. Não é errado rezar só o terço, mas nós temos que rezar mais ainda, porque Nossa Senhora disse que só o terço, nos tempos que nós estamos vivendo, só o terço. Nós não devemos rezar só o terço, porque o pecado está grande na face da terra. As pessoas estão vivendo totalmente o paganismo, as pessoas estão vivendo totalmente nos prazeres carnais. E São João da Cruz dizia que pelos prazeres carnais se sofre tormentos eternos. Pelos prazeres terrenos se sofre tormentos eternos. E nós muitas vezes estamos vivendo nos prazeres da carne. Quantos jovens aí estão vivendo nos prazeres da carne? Quantos jovens aí estão morrendo nas drogas, na prostituição, nas bebedeiras, estão vivendo nas bebedeiras, dia e noite bebendo, caindo e se levantando. E nós temos que ser profeta de fogo. Nós temos que propagar o Santo Rosário, meus irmãos, aos quatro cantos da terra. Nós temos que ser homens místicos, homens sobrenatural. Nós temos que pregar o Santo Rosário, que Nossa Senhora disse a Beato Bartolo Longo: anuncie o meu rosário e entrarás no céu. E nós só vamos entrar no céu anunciando, rezando o Santo Rosário da grande e sempre Virgem Maria. Nossa Senhora quer que nós rezemos o rosário, meus irmãos. Se nós não rezar o rosário, daqui para frente as coisas vão piorar cada vez mais. Só vai ficar de pé quem rezar o rosário. As vacinas, não vai chegar um momento que não vai mais funcionar. Porque a nossa luta aqui neste mundo é contra o capeta do quinto dos infernos. Nós temos que combater o capeta do quinto dos infernos, é com a oração. Sem a oração ninguém combate não, meus irmãos. Sem a oração nós não combatemos o mal não, neste mundo não. Porque a nossa luta não é contra homem de carne e sangue não. Mas a nossa luta aqui na terra é contra o mal que está espalhado nos ares, como está lá em Efésios 6:10.
Nós temos que combater, meus irmãos. E a nossa briga neste mundo não é contra os homens daqui da terra, não. Mas a nossa briga aqui neste mundo é contra o capeta do quinto dos infernos. Vamos pegar ele pelo chifre e botar ele, dar um chute na traseira dele, botar ele de volta para o quinto dos infernos. Porque o lugar do capeta é no inferno, não é aqui na terra, não, meus irmãos. E o que nós estamos fazendo aqui na terra? Cadê os profetas aqui na terra que não se levantam para bradar contra isso? Nós temos que abrir as igrejas, temos que ir para a Santa Igreja, rezar na igreja. Nada de igreja ficar fechada. Nós temos que abrir as igrejas, nós temos que rezar nas igrejas, nós temos que fazer penitência, nós temos que fazer jejum, nós temos que estar sempre em oração, de dia e de noite, com o Santo Rosário na mão esquerda e a cruz na mão direita. Nós temos que se levantar neste mundo, meus irmãos e minhas irmãs, como o louco do Santo Rosário, como o Beato Bartolo Longo era conhecido como o louco do Rosário, e que nós sejamos também neste mundo conhecido como o louco do Rosário. Nós temos que rezar de dia e de noite, rezar as Ave Maria, meter bala no quinto dos infernos, mandar fogo no quinto dos infernos, expulsar os capetas aqui da face da terra, porque o diabo aqui na terra, eles estão aqui na terra trabalhando de dia e de noite, enquanto nós, como os cristãos, nós estamos dormindo e achando que tudo está normal. Nada está normal neste mundo. O pecado está grande, meus irmãos. O pecado está grande neste mundo, porque nós temos que se levantar neste mundo como homem de Deus. Chega de ser cristão meia boca, chega de viver um cristianismo morno, porque Apocalipse 3,15, ou é quente ou é frio, morno vai ser vomitado da boca de Deus. E muitos estão vivendo na mornidão, e nós temos que viver aqui na terra fazendo somente a vontade de Deus, propagando o Santo Rosário, divulgando as promessas da Virgem Maria, as 15 promessas da Virgem Maria. Aonde nós chegar, nós temos que propagar o Santo Rosário da Virgem Maria. Aonde nós chegar, nós temos que ser o louco da Imaculada, pregar a palavra com autoridade, sem respeito humano nenhum. O que está se vendo hoje é o respeito humano. O que está se vendo hoje é a mornidão total, no mundo total, meus irmãos. As pessoas estão vivendo o paganismo total, e nós temos que viver a santidade, temos que viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Quem vive segundo a carne vai morrer. E vocês que estão juntos, repito novamente, se casem, procure sair do pecado, porque quem morre no pecado mortal, só um pecado só, desce imediato para o inferno. Deus não quer ninguém no inferno, mas muitas vezes nós procuramos viver no pecado, e quem procura viver no pecado, quem procura morrer no pecado, sem sair do pecado, vai se condenar eternamente. Nós temos que viver a santidade. É a santidade que tira o pecado do mundo. É a santidade que nos leva para o céu. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Todo aquele que peca é do demônio. Nós temos que sair do pecado, passar a viver, andar na graça de Deus. Ninguém não sabe o dia que vai morrer. Nós temos que morrer na graça de Deus. Quem está na graça de Deus não deve ter medo da morte. Quem está preparado aqui se preparando neste mundo para viver a santidade, quem está em Deus não deve ter medo da morte, porque a morte, Jesus Cristo já venceu a morte, Nós não devemos ter medo da morte, meus irmãos. Nós temos que ter medo do pecado, nós temos que fugir do pecado, sair do pecado e viver na graça de Deus, porque se nós não viver na graça de Deus, nós não vamos se salvar. Nós temos que viver na graça de Deus. Nós temos que ser profeta de fogo. Nós temos que passar sempre a rezar o Santo Rosário, aonde chegar, sem respeito humano nenhum, de dia e de noite, metendo bala no quinto dos infernos, com o Santo Rosário na mão esquerda e a cruz na mão